Oi, meu nome é Júlia, esse aqui é o Júlia de Letras, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos falar de Fourth Wing, um super, hiper, mega hype aí do TikTok. E aí eu estou aqui para falar um pouco sobre o livro, falar minha resenha e dizer se esse livro merece ou não o hype que ele está tendo há algum tempo já. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, também me siga nas redes sociais, eu estou no Scooby e também no TikTok, tudo aqui na descrição. Então vamos começar. Vou dar a minha sinopse. Fourth Wing é um mundo que tem dragões, e aí esses dragões, eles são os seres superiores aqui, então os humanos meio que são gratos a eles por terem concedido a graça de que os humanos possam usar eles para poder se defender. Então aí tem essa cidade que ela é cercada por muros, e aí os dragões, eles ajudam a defender essa cidade. Cada dragão tem um rider, né, que vai ser meio que essa montaria. E esse dragão, ele vai conseguir se comunicar com o montador dele, assim como o montador dele também se comunica com o dragão através de pensamentos. E os dragões se comunicam também do jeitinho deles. E aí aqui nesse livro a gente vai ter algumas classes que você pode seguir. Então você pode trabalhar ali com a biblioteca, com os livros, com a parte histórica. Meio que escrevendo a história do que acontece nas coisas. Você pode ser um curandeiro, que vai curar o pessoal, ou você pode ser um rider, que é realmente ir lá pra batalha e defender o seu país ali. E aí aqui a gente vai conhecer a Violet. A Violet é a nossa personagem principal. Ela tem 17 anos, 16, 17 anos. Ela é filha de uma general, e essa general é uma rider e tal, então ela que comanda muita coisa ali nesse lugar. E os dois irmãos mais velhos dela também passaram por essa escola, só que o irmão dela mais velho morreu em batalha, logo em seguida o pai dela morreu. O pai dela era um escriba, né, que cuida ali da parte dos livros. E a vida toda ela foi criada para ser igual ao pai dela, seguir os passos do pai dela, porque ela foi uma criança muito pequena, muito raquítica, muito magrinha, então ela não ia conseguir nem montar no dragão, porque são seres enormes e tudo mais, então meio que ela sabia que ela não seria rider, ela nunca cogitou isso na cabeça dela. Só que desde que o pai e o irmão morreram, a mãe dela falou: você vai ser rider sim, não importa o que você queira fazer, eu acho que você tem que ser rider e você vai ser. E aí a gente começa o livro com ela juntando as coisinhas dela para poder ir lá para a primeira prova, porque para você entrar nessa escola de treinamento, né, você precisa passar por uma prova que é um muro gigantesco, muito estreito, que venta demais e você tem que atravessar ele, entendeu? E aí se você cai, você morre. Então, ou você vira um rider ou você vira um morto. Eu tava com muito medo, porque ela treinou só 2 anos. As pessoas que querem ir para esse lugar, elas passam a vida inteira treinando para isso, porque prestígio, ganha dinheiro, todo tipo de coisa. E quem leva ela é a irmã dela, a mãe dela nem aí. E a irmã dela leva ela e fala: olha só, você vai, toma essa bota aqui, toma essa roupa, não fala com ninguém, não divide nada com ninguém, faz o seu rolê, entendeu? Faz seu corre. E aí, quando você chegar lá, procura o Dan, e aí vai dar tudo bem. Porque o Dan é um amigo de infância dela, virou rider, então tem uns anos já que ela não vê ele. E aí ela fala: meu Deus, ele tá vivo, ai que bom. Porque você também pode morrer, mesmo depois de ter passado por essa primeira prova. E aí, antes dela entrar, a irmã dela fala uma coisa com ela: aconteça o que acontecer, não fale com uma pessoa específica, que é o Xaden. Porque esse Xaden a gente vai descobrir mais pra frente, de que ele é filho de um cara que causou o maior rebuliço lá, e aí esse cara que causou o maior rebuliço é inimigo da mãe dela. Então não é bom ela mexer com ele não. E ela fica: tá bom, tudo bem. E aí vai ela. Aí, ela não sabe, ela nunca viu ele, ela não faz ideia de quem seja. E ela cai justamente na fila desse menino, que ele que tá coordenando quem vai pra um lado e quem vai pro outro. Porque esse menino, ele é um rider, ele é de um quadrante lá, e todo mundo tem medo dele, né? Porque filho do cara que fez um monte de merda, todo tipo de coisa. E aí ela fala: pronto, morri, não sei o que eu vou fazer a partir de agora, né? Mas aí ela vai, passa na prova, um pouco de sufoco, mas é aquela coisa, ela é a protagonista, a gente já sabia que ela ia passar. Então é um sufoquinho assim, mas a gente já sabe, né? Não tem o que fazer, gente, ela ia passar, ela é a protagonista. E aí assim que ela passa, ela encontra o Dan, que é um amigo dela de infância e tal, ele fica: mulher, o que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, como você chegou aqui? Aí ela fala: minha mãe me obrigou e tal, aí eu vim. E é isso, o que eu faço agora? Aí ele fica: meu Deus, ele surta, né? Porque ele tem um aspecto muito protetor em relação a ela, ele é muito protetivo, então ele fica doido. Ele fala: meu Deus, gente, precisa te esconder, te tirar daqui. Ela fala: ô, calma, eu tenho que ficar aqui, minha mãe mandou.
Não importa o que você quer, o que tá passando, eu tenho que ficar aqui porque minha mãe mandou. E aí começa a jornadinha dela aqui. Chega a hora de escolher em qual quadrante cada cadete vai ficar, né? E aí ela cai justamente no quarto quadrante. Só que o quarto quadrante, quem ia liderar era o Dan, só que teve uma troca em cima da hora e quem vai liderar ela é o Shader. E aí ela vai passar um sufoco, né? Porque ela acha que o homem quer matar ela e ela não sabe o que fazer, ela é desse tamanhozinho assim, e a gente vai acompanhar ela ao longo da história, ver como que ela consegue se sair, o que vai acontecer, que merda que vai dar, e é isso. Antes de eu começar minha resenha e de falar qual nota que eu dei, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Por que que eu resolvi ler esse livro? Só porque ele é um hype do TikTok? Não. Porque eu fui olhar a avaliação dele no Goodreads e também no Scoob. No Scoob, na época que eu li, tava 4.8. Eu olhei depois de ter lido na minha estante de lidos, de todos os livros que eu já li, tinha tipo 4 livros que eram acima de 4.7 estrelas de média no Scoob. Então, tipo, uma média muito boa. Aí hoje eu olhei também para poder trazer dados atualizados. No Scoob ele tá com 4.7, então caiu um pouquinho, mas no Goodreads ele tá com 4.66. Ah, Júlia, é mais baixo. Quase 500 mil de avaliações. Pra mim é bizarro um livro com quase 500 mil de avaliações, com tão pouco tempo de estar publicado, né? Ter 4.66. Ele é praticamente 4.7 estrelas. Então é um livro muito bem avaliado, as pessoas gostaram muito dele. E ele é vendido com uma frase que eu não concordo. Ele é vendido como o novo Acotar e para fãs de Sarah J. Maas e da escritora de Sangue e Cinzas. Eu discordo plenamente. Primeiro, porque de Sangue e Cinzas eu odiei. E esse que eu gostei. E eu não vi muita semelhança com as coisas de Sangue e Cinzas, não. Pelo menos a série de Sangue e Cinzas. Porque eu sei que tem trocentos outros livros. E de Acotar, eu não entendi qual que é o ponto, entendeu? Talvez nos próximos livros eu consiga entender melhor por que compararam com Acotar. Agora vamos para o que interessa, que é a minha resenha. Eu vou começar falando dos defeitos. Então, uma informação muito importante para vocês que estão me conhecendo agora. Eu sou muito chata com leitura, sabe? Então, se tem uma coisinha ali que eu não achei bacana, eu vou estar levando isso muito em consideração na hora de dar uma nota e todo tipo de coisa. Então, vamos começar primeiro com os defeitos, que aí eu já lavo a minha alma e depois eu me empolgo para falar das coisas que eu gostei. Esse livro, ele tem ali 600 e poucas páginas, eu li em inglês. Só que parece que eu li 3 livros enquanto eu li só esse, porque é muito cansativo. A escrita é muito densa, é muito arrastada, também, óbvio que pode ter influência por eu ter lido em inglês e tal, talvez em português fique uma tradução melhor. Aí foi algo que eu pensei. Antes de ler esse livro, eu tinha lido o da série de Guild. Então eu li Guild, Glow, Gleam e Gold. E eu só li Guild em português, os outros 6 eu li em inglês. Então livros assim, gigantescos. Eu não tive tanto problema de engatar na leitura assim, igual eu tive com o Fourth Wing. A escrita também, ela não é floreada, então tipo, ela não fica descrevendo as coisas assim e tal. Mas tem um floreiozinho ali, umas coisas que eu acho que não tinha necessidade, que podia ser mais diretão. Também tem outra coisa que eu não gostei, é que aqui a gente tem um livro sobre dragões, só que os dragões então meio que são só o plano de fundo aqui, sabe? Não é o importante de verdade. Só que eu entendo que esse é o primeiro livro de 5, então talvez isso a gente vai ver mais pra frente. Então tem muitas questões aqui, até mesmo políticas, que envolvem os dragões, que ficou meio que superficial. Eu não achei isso muito bacana. Só que eu preciso levar em conta que é o primeiro livro e tal, então isso vai ser provavelmente abordado em outros livros. Outra coisa que isso me irritou demais, nossa, me irritou muito, que é o seguinte, os capítulos, eles não são gigantescos, eles são de um tamanho bom, alguns até curto, só que eles terminam assim, terminou, entendeu? E quando começa o próximo, já passou assim, semanas, meses, e assim, não, eu quero saber o que aconteceu, entendeu? Porque, um exemplo, vamos colocar aqui uma situação hipotética, que a Violet foi beijar o menino. Vamos lá, vamos colocar assim, ela foi beijar o menino. E aí, isso é no final do capítulo. Então, ela meio que ela fala, vou te beijar. E acaba o capítulo. A gente não sabe se beijou, a gente não sabe se rejeitou o beijo, a gente não sabe nada. Porque o próximo capítulo é 3 semanas depois dela lutando. E isso me incomodou um pouco, porque
cria uma tensão, uma expectativa na leitura daquele capítulo e quebra ela do nada. Então essa continuidade, assim, entre um capítulo e outro me incomodou bastante. Tem também outra questão de que algumas coisas não são muito bem escritas, sabe? Para poder facilitar a imaginação do leitor. Então tem muita coisa aqui que eu não sei até hoje como que é, principalmente a questão ali da escola. Eu realmente não sei onde fica o quarto da Violet, onde fica o quarto da amiga dela, qual que é a distância, todo tipo de coisa que eu não consigo imaginar ela indo de um lugar pro outro. Então, na minha cabeça, enquanto eu li, ela meio que se teletransportava daqui pra cá, porque ficava mais fácil pra eu visualizar e não desistir da história, não desengajar e tudo mais. Tem também uma outra questão que eu mudei de opinião conforme esses meses passaram, que eu tinha falado que os personagens secundários são muito bem desenvolvidos, assim, tudo mais. Só que não são todos, são só alguns que vão ser usados para trama. Então, a maioria deles estão ali por conveniência, só para parecer que não tem só os personagens principais, assim, na história, sozinhos ali naquele local. E aí tem outros que tem a construção por causa da trama, então eles vão ser usados nesse livro mais pra frente. Tem outros que estão ali meio que assim. Então, antes eu não tinha reparado isso, que eu tava muito empolgada. Mas depois eu refleti um pouco, pensei um pouco, e aí eu acho que poderia ter um desenvolvimento dos personagens secundários um pouco melhor. Principalmente desses que vão fazer parte da trama. Então são importantes porque tem, mas não é o suficiente, na minha opinião. Poderia ter mais. Tipo, eu me apeguei a um personagem específico, mas eu não me apeguei a outro. E eu só descobri que eu tinha me apegado a um desses personagens quando aconteceu uma coisa, eu falei, nossa, eu gosto dele. Poxa, legal, gosto desse fulaninho aqui. Isso foi lá pro 80% do livro, sabe? Então, poderia ter tido um desenvolvimento melhor deles para que eu tivesse essa sensação antes. Agora vamos falar da parte boa. Vamos lá, eu dei 4.5 estrelas pra esse livro, sabe? Apesar de eu ter colocado muitos defeitos aqui, e apesar de agora eu pensar que talvez seja um livro 4 estrelas, quando eu li eu dei 4.5, mas eu acho que eu vou atualizar aqui minha avaliação pra 4 estrelas. Ele é um livro de 4 estrelas. Eu gostei muito. Esse livro, apesar de tudo isso que eu falei, ele me despertou coisas que tinha muito tempo que eu não sentia. Despertou aquela coisa tipo assim, meu Deus, eu amo ler livro de fantasia, sabe? Então eu gostei muito dessa leitura, de verdade. Eu realmente acho que esse livro vale sim o hype que ele tá tendo, mas eu não acho que ele não está sendo divulgado da forma como ele merece ser, como ele realmente é. Vamos lá, vamos destrinchar isso aí. Eu achei os personagens principais muito bem desenvolvidos. Então, a Violet, eu sei quais são os medos dela, quais são os sonhos dela, quais são os ódios, as coisas que ela não gosta, as coisas que ela gosta. Eu sei um bocado da história dela, só que eu só sei esse bocado da história dela porque nem ela sabe tudo. Então, eu sei o que ela sabe. E pra mim isso já tá bem suficiente. Bem, eu também sei um pouquinho só da história dele porque ele não fala. Eu sei quais são as questões dele em relação a Violet, tipo, o que ele sente em relação a ela, assim como o que o Shaden sente em relação a ela. Também sei só um pouquinho da história do Shaden, porque esse livro é contado pela visão da Violet, então a gente só sabe aquilo que ela sabe, basicamente. E mesmo sendo só o que ela sabe, eu achei o suficiente para um primeiro livro para eu entender esse pessoal todo aí. Então eu achei bem bacana, achei bem desenvolvido. E também tem os personagens dragões, uns queridos, eu adoro os dragões, acho eles tudo. Eu gostei dessa mecânica de como um dragão conversa com o seu rider, o seu montador. Achei muito interessante. Também tem algumas outras questões que lembra a Kotar, porque um dragão pode ser parceiro de outro dragão. Isso dá uma lembrada ali a Kotar, não dá? Dá. A construção assim do conflito, eu acho que esse livro ele só mostrou pra gente um pouquinho, sabe? A gente passou esse livro todo não construindo um conflito, a gente passou esse livro todo construindo a Violet, porque ela era uma ninguém e ela terminou uma Rider. Então, não é spoiler, ela é protagonista, todo mundo sabe que ela ia conseguir, sabe? Isso aí era uma certeza que eu tinha quando eu comecei o livro. Então, esse livro é sobre essa construção dela enquanto Rider e também sobre uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de descoberta de algumas coisas, assim, que vão mudar drasticamente a trama no próximo livro, sabe? E também questão de fazer amizade, porque a menina era sempre solitária, coitada, igual a gente que ela leitou mesmo. Então, nesse livro, a gente não tem um vilão, sabe? Ou se a gente não sabe que esse é o vilão, sabe? A gente tem uma pessoa que vai mexer os pauzinhos para que muitos dos conflitos aconteçam, inclusive o conflito final. Tipo, do jeito que o livro se encerra, a gente tem essa pessoa que vai estar ali, mas eu não acredito que essa pessoa seja vilã. Eu acho que ela seja mais uma marionete para poder fazer o trabalho sujo. Então,
talvez a gente já tenha conhecido o vilão nessa história, mas a gente ainda não sabe que ele é o vilão. Aí vamos falar sobre a questão do romance. Eu vi uma pessoa divulgando ele em mais uma pilha de livros, que era livros de fantasia, o que acontece se tirar o romance? Ainda tem história? E aí esse livro ela falou que era meio que 50-50. Então, se tirasse o romance, meio que não teria tanta história assim. Só que eu discordo. Porque eu acho que mesmo se tirar o romance, a gente tem história, porque o romance ele só nasceu a partir de uma amizade. Então, se não tivesse o romance, aconteceria não da forma que aconteceu, teria muitas páginas a menos, mas os conflitos que sucederam ali no final teriam da mesma forma por conta da amizade. E aí esse romance eu achei na medida certa. Esse romance só vai começar lá para 65, 70% do livro. E uma coisa que eu achei um pouco ruim é que depois que esse romance começa, ele entra um pouco em conflito com aquela questão dos capítulos que eu comentei agora há pouco, né? De que quebra o capítulo e começa aqui umas semanas. Então tinha muitas interações românticas que aconteciam num capítulo, não necessariamente acabavam esse capítulo, mas que no próximo capítulo tinha passado um mês e eles estavam em outro nível de interação romântica. E eu ficava, gente, mas o que aconteceu? O que vocês fizeram pra vocês ficarem assim? Entendeu? O que aconteceu pra vocês se gostarem mais no capítulo, por exemplo, sei lá, 15 do que vocês gostaram no capítulo 14? E aí isso me deu uma coisinha assim também que eu não gostei. Só que como eu tava gostando muito do mundo mágico, eu engoli, entendeu? Eu falei, não vou ligar pra isso aqui. Tem muitas partes desse livro que é um pouco cansativo, porque é meio que a mesma coisa. Eles estão numa escola, então todo dia eles vão ter aula, todo dia eles vão treinar, todo dia eles vão brigar, todo dia eles vão fazer um monte de coisa. O livro, ele vai construindo, aos poucos, o conflito final. Então, parece que é só a mesma coisa. Só que hoje, parando para pensar na minha leitura, eu vejo que o livro já estava entregando isso aos poucos, o que ia ter uma meta gigantesca no final. E qual que é essa meta gigantesca? Lá para 80% dos livros, o esquadrão ali da Violet, eles precisam sair numa missão para poder defender lá a base que eles estão indo. Porque essa base está sendo atacada pelos inimigos, que eu realmente não entendi quem são esses inimigos. Mesmo lendo, então acho que isso vai ficar melhor explicado no segundo livro, mas está sendo atacado por esses inimigos, que também são seres mágicos, né? Vai acontecer essa batalha e, meu Deus, é uma das melhores cenas de batalha que eu já li na minha vida de leitora. Enquanto eu lia, me lembrou o que eu senti enquanto eu tava lendo Reino de Cinzas ali, aquela cena... O livro inteiro de Reino de Cinzas, que é meio que é uma batalha inteira, né? Me deu aquela sensação, e eu sou extremamente apaixonada por Reino de Cinzas, então foi algo que contou como ponto positivo, sabe? E vocês não têm noção da angústia que eu senti enquanto eu tava lendo, porque, de verdade, mesmo eu sabendo que a Violet era a protagonista, mesmo sabendo que se alguém fosse sair vivo dessa batalha seria ela, enquanto eu li eu não tinha certeza. Eu não tinha certeza se essa menina ia sair viva, sabe? Eu li aquele trem correndo porque eu queria que acabasse logo pra passar essa angústia que eu tava sentindo, mas ao mesmo tempo eu não queria ler tão rápido assim, porque eu queria aproveitar esse sentimento de ler uma coisa muito bem descrita. E tem esse bafafá todo, briga e todo tipo de coisa. A Violet acaba acidentada, né, pra ter aquele drama assim e tal. E aí ela acorda e tal, e o livro termina. É basicamente isso. Então acaba a batalha, ela meio que, desmaiei. E aí passa um tempo, ela acorda, e aí é isso aí, acaba o livro. Só que não é só tipo, é isso aí, acaba o livro. É tipo, meu Deus, quando vem o outro livro? Esse é o sentimento, porque a última frase desse livro, eu tava com o Kindle assim, sentado no sofá, terminando de ler. Quando eu li a última frase, eu voltei o capítulo inteiro pra eu ler de novo, pra eu ter certeza de que eu não tinha lido nada errado, de que eu não tinha fanficado nada. Reli o capítulo inteiro, fechei o Kindle e falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora sem esse livro? Ele deixou um gancho pro próximo livro, mas um gancho assim tão grande que eu não sei nem explicar pra vocês. Eu não sei o que esperar do próximo livro, porque até esse último capítulo eu pensava assim, ok, a gente vai ter um problema gigantesco pra resolver, porque pessoas fizeram coisas que eu não esperava que fizesse, outras pessoas que eu esperava que fizessem não fizeram coisas, e eu não sei o que vai ser agora desse próximo livro. Eu tinha toda uma linha de tempo de acontecimentos que se conectavam, entendeu? Então, isso aqui aconteceu por causa disso aqui, por causa daquilo ali. Só que eu cheguei no final do livro e tudo que eu acreditava foi por água abaixo. Então, no próximo livro eu vou reconstruir toda essa crença de novo, sem saber se vai ser destruído de novo, porque é uma coisa assim que eu não esperava, sabe? Esse final eu não esperava.
Não esperava mesmo. Eu tô até agora, tipo, tem 3 meses que eu já li e quando eu lembro eu fico, meu Deus, o que vai ser esse segundo livro? E essa é a minha resenha. Então, eu tinha dado 4,5, aí eu refleti bastante e tal. Minha nota fica em 4 estrelas. Eu acho que esse livro merece sim o hype que ele tá tendo, precisa ser melhor divulgado. Ah, um detalhe que eu esqueci. Eu vi muita gente prometendo hot nesse livro, mas não tem, gente, não tem esse tanto que vocês estão falando não, tá? Vai ter hot nesse livro lá pra 70%. Que é um medo muito grande meu, que eu acho que ela vai botar muito mais nos próximos livros, e eu não sou muito fã. Mas isso foi um ponto positivo também pra eu dar uma nota maior pra esse livro. Tem algumas coisas, assim, que são recortes de outras histórias de fantasia. Eu meio que já esperava isso quando eu comecei a ler. Eu também comecei a ler com essas expectativas bem baixas, então qualquer coisa me surpreendia muito mesmo. Mas é isso, eu acho que vale a pena a leitura. Eu sei que vai sair pela Editora Planeta no ano que vem, aqui no Brasil, e eu vou reler pra ver se eu pego algumas coisas que eu não peguei nessa primeira leitura. O segundo livro vai se chamar Iron Flame, e eu acho que sai dia 7 de novembro de 2023. Então, no dia que sair, eu já vou estar lendo, porque eu preciso saber o que acontece. Eu realmente preciso. Também falar de que esse livro não precisava ter esse tanto de páginas, 640 páginas. Poderia facilmente se encerrar assim com 500. Acho que seria um número bom, por tanto de coisa que acontece. E eu também não sei como que essa mulher vai desenvolver essa história para mais 4 livros. Tem muito chance de dar merda, na minha opinião. Mas, se a menina quer escrever, então ela escreva, né? Se você leu o Fourth Wing, me conta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se você odiou. E tá tudo bem não ter gostado. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha e até a próxima. Beijo pra vocês.